Eu gravei um vídeo curto de 3 minutos para falar de um assunto que eu acho muito, muito importante em relação à Constituição de 1988 do Brasil. Só que o assunto é um pouco mais vasto. Fica muito difícil de você debater esse assunto em 3 minutos. Né? É como se eu descrevesse Guerra e Paz, o famoso romance Guerra e Paz do Dostoiévski, em, sei lá, em 10 minutos ou 15 minutos. Vai virar, no máximo, escaramuça e trégua, não guerra e paz, né? Enfim, então eu achei mais importante gravar um vídeo que eu possa ter um pouco mais de tempo para falar desse assunto. É um assunto gravíssimo, é um assunto que é uma distorção violentíssima da Constituição de 1988 e que precisa ser revisto pelos parlamentares, pela Câmara e pelo Senado. Do que eu estou falando? Bom, antes de tudo, como sempre, vou perguntar a vocês, vou pedir a vocês, se inscrevam no canal e, na medida do possível, chegou no final do vídeo, gostou? Deixa o gostei. Não gostou? Deixa o não gostei. Faz parte da brincadeira, mas é muito importante para a gente continuar debatendo esses temas, tá? A Constituição de 1988, apesar de ser uma Constituição muito enviesada para a esquerda, com muitas preocupações típicas da esquerda, pormenorizando uma série de direitos, de defesa de minorias, não sei o que, babá, na verdade, o que acrescenta muito pouco, ou não acrescenta nada. Então, se você pensar na Constituição americana ou na Constituição inglesa, você vai ver constituições muito mais enxutas, muito mais simples, muito mais objetivas, e que permitem que os povos vivam com muito mais república e muito mais democracia. No Brasil, é uma república e uma democracia extremamente vigiada, tolhida, retida, contida, a título de proteção das minorias, de defesa do ser humano. É uma Constituição muito enviesada para a esquerda. Porém, é uma Constituição que não é ruim, ela não é ruim, é uma boa Constituição se ela for respeitada, coisa que atualmente não acontece. Nós sabemos muito bem que exatamente aqueles que foram nomeados, não eleitos, para defender a Constituição, são os primeiros a desrespeitar ela, a rasgar ela todos os dias, que é o Supremo Tribunal Federal, que condena pessoas que quebraram alguma coisa, ou mancharam de batom, ou pintaram alguma coisa, a 17 anos de cadeia, enquanto assassinas como a Elise Matsunaga, que matou o marido, esquartejou o marido, pegou 16 anos. Isso é, obviamente, né, uma perseguição política. Mas, independente disso, não é disso que eu quero falar hoje, não. É de uma distorção que tem dentro da Constituição que chega às raias do absurdo, chega às raias da antidemocracia, chega às raias da antirrepública, que é o excesso de poder, o poder absurdo, imoral, absurdo mesmo, do presidente da Câmara e do presidente do Senado Federal. Tá? Por quê? Porque enquanto nós temos órgãos que são colegiados, que é, por exemplo, o caso do Supremo Tribunal Federal, que hoje em dia não funciona como órgão colegiado, mas está previsto na Constituição de 88 como sendo um órgão colegiado, ou seja, um órgão que só pode decidir em conjunto, não pode ter decisão monocrática, não pode ter decisão individual, não pode. Da mesma maneira, ou até mais ainda, existe o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado. Ambos têm que tomar decisões coletivas de mais de 500 deputados, de mais de 80 senadores. Tem que ser votado, tem que ser debatido e tem que ser votado, qualquer tema. Acontece que existe um filtro, existe um funil, que é o presidente da Câmara e o presidente do Senado. São dois funis. Quem decide o que pode ser debatido e o que pode ser votado é uma figura só. Não é o colegiado. Está errado isso. Isso é uma imoralidade, é uma indecência, é uma excrescência, é um absurdo que os deputados e senadores têm que voltar a debater. Tem que tirar esse excesso de poder do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Eles não podem decidir o que o povo brasileiro quer que seja debatido. Não podem. Isso é um absurdo.
Os presidentes de Câmara e de Senado deveriam ser meramente organizadores de pauta, colocando na ordem o que foi pedido e colocando em debate e depois em votação na ordem cronológica de entrada dos pedidos. Apenas isso. Colocar ordem na casa para que os debates sejam processados da maneira correta e, da mesma maneira, depois as votações. Não tem direito de decidir o que pode ou o que não pode. Imagina um brasileiro, um ou dois, né? Um brasileiro no Senado e um brasileiro na Câmara, decidem o que o país quer debater ou não. Isso é imoral, isso é absurdo, isso é antidemocrático, isso é uma vergonha. Não pode ser dessa forma. O presidente do Senado, o presidente da Câmara, tem meramente que organizar o regimento, a ordem de debates e de votação, só isso. Isso é uma vergonha. Acabam tendo mais poder do que o presidente da República. Acabam tendo mais poder do que o STF como um todo. Porque se eles quiserem que não seja votado o impeachment, apesar de toda a Câmara ou todo o Senado ser a favor da votação do impeachment, eles me dizem, não vou botar em pauta. Então um sujeito só, para o Brasil, para os grandes debates nacionais, para as grandes necessidades da democracia brasileira. Então, enquanto o Alcolumbre e o Mota não quiserem, não há mudança no Brasil. Um sujeito. Isso é uma vergonha, isso é uma excrescência, isso é um absurdo, isso é uma imoralidade, isso é uma vergonha. Pelo amor de Deus, parlamentares brasileiros, vamos colocar em debate a redução de poder do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Não pode continuar desta forma, o Brasil não avança, não melhora. Só que ninguém fala isso. Eu ouço diversos comentaristas da internet, do jornal, e ninguém fala do excesso de poder antidemocrático do presidente do Senado e do presidente da Câmara. Vamos colocar isso em debate, vamos falar no comentário. Comente, você concorda comigo? Discorda? Por que você discorda? Até a próxima.